Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria poder te encontrar nesta manhã que o Senhor preparou especialmente para nós. Hoje preciso falar contigo sobre algo extremamente sério, algo que pode estar destruindo as tuas bênçãos sem que percebas. Existem palavras que saem da nossa boca com tanta naturalidade que nem nos damos conta do estrago que causam. Palavras que parecem inofensivas, mas que na verdade são como veneno espiritual, contaminando o nosso dia, bloqueando as promessas de Deus e abrindo portas para o inimigo atuar. Se hoje acordaste e disseste algo negativo sobre ti mesmo, sobre a tua vida ou sobre o teu futuro, preciso que fiques comigo até o final desta mensagem. O que vou compartilhar contigo pode mudar completamente a forma como usas as tuas palavras e, consequentemente, transformar o rumo da tua vida. A Bíblia nos ensina que há poder de vida e morte na língua, e muitos de nós temos assinado a nossa própria ruína sem perceber. Escreve nos comentários "Vigio minhas palavras", para que juntos possamos formar uma comunidade consciente do poder que há em cada palavra que pronunciamos. Prepara o teu coração, porque esta mensagem vai te despertar para uma verdade libertadora que mudará os teus amanheceres para sempre. O livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, nos adverte com clareza absoluta: a morte e a vida estão no poder da língua. Isto não é poesia, é uma lei espiritual estabelecida pelo próprio Deus. Cada palavra que sai da nossa boca carrega uma força criadora ou destruidora, e muitos de nós temos usado essa força contra nós mesmos sem perceber. Quando acordas e dizes: "Hoje vai ser um dia terrível, nunca consigo nada, sou um fracasso, nada dá certo na minha vida", estás literalmente decretando maldição sobre ti mesmo. Estás a assinar um contrato espiritual de derrota antes mesmo de começar. Jesus nos ensinou em Mateus, capítulo 12, versículo 37, que pelas nossas palavras seremos justificados e pelas nossas palavras seremos condenados. Isto significa que não podemos tratar as palavras com leviandade, como se fossem apenas sons vazios que se dissipam no ar. Cada declaração que fazes está moldando a tua realidade espiritual e preparando o terreno para aquilo que virá. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência. Talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, nós vimos a Tua presença nesta manhã com corações arrependidos e conscientes do mal que temos feito com as nossas próprias palavras. Senhor, quantas vezes nos levantamos e a primeira coisa que fizemos foi decretar derrota, falar negativamente sobre nós mesmos, profetizar desgraça sobre o nosso dia. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos por termos usado o poder da língua que Tu nos deste para destruir em vez de edificar, para amaldiçoar em vez de abençoar. Reconhecemos que muitas das nossas lutas não vêm apenas de circunstâncias externas, mas das palavras erradas que pronunciamos. Senhor, a partir de hoje queremos fazer diferente. Queremos usar a nossa boca para glorificar o Teu nome, para decretar as Tuas promessas, para declarar vida e bênção. Pai Celestial, ensina-nos a vigiar cada palavra que sai dos nossos lábios. Coloca uma guarda na nossa boca, como Davi pediu no Salmo 141, versículo 3.
Que não sejamos precipitados em falar, que não deixemos a frustração, o cansaço ou as dificuldades controlarem a nossa língua. Ajuda-nos a lembrar que somos embaixadores do Teu reino aqui na terra e que as nossas palavras devem refletir a Tua verdade, não as mentiras do inimigo. Quando acordarmos desanimados, que a nossa boca declare: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quando as circunstâncias parecerem impossíveis, que declaremos: tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, transforma a nossa forma de falar, porque isso transformará toda a nossa vida. Deus de amor e misericórdia, nós te pedimos que cures as feridas que causamos com palavras erradas. Quantas bênçãos foram bloqueadas porque decretamos fracasso? Quantas portas se fecharam porque falamos derrota? Quantos milagres foram impedidos porque não acreditamos no Teu poder e isso se refletiu na nossa forma de falar? Senhor, reverte tudo isso hoje. Cancela todo decreto negativo que fizemos contra nós mesmos, contra a nossa família, contra os nossos sonhos. Que o sangue de Jesus apague cada palavra errada que pronunciamos e que a partir de agora as nossas declarações estejam alinhadas com a Tua palavra. Ensina-nos a falar como Tu falas, a ver como Tu vês, a crer como Tu queres que creiamos. Pai, nós declaramos nesta manhã que a nossa boca será instrumento de bênção. Que cada palavra que sair dos nossos lábios seja temperada com sal, como diz Colossenses capítulo 4, versículo 6. Que as nossas conversas edifiquem e não destruam. Que as nossas declarações tragam vida e não morte. Senhor, ajuda-nos a falar bem de nós mesmos, não por orgulho, mas porque somos criação Tua e tudo o que Tu fazes é bom. Que possamos dizer: sou filho de Deus, sou abençoado, sou vitorioso, sou mais que vencedor. Não porque somos perfeitos, mas porque Tu és perfeito e a Tua perfeição nos cobre. Que as nossas palavras reflitam a nossa identidade em Cristo e não as mentiras que o mundo ou o inimigo tentam nos impor. Senhor Jesus, Tu que és o Verbo que se fez carne, ensina-nos o poder criador da palavra. Quando Tu falavas, os ventos se acalmavam, os mortos ressuscitavam, os enfermos eram curados. A Tua palavra tinha autoridade porque estava alinhada com a vontade do Pai. Nós queremos ter essa mesma autoridade, não para nosso próprio benefício egoísta, mas para glorificar o Teu nome e ver o Teu reino se estabelecer. Que as nossas palavras carreguem unção, que quando declararmos algo em Teu nome, os céus se movam para realizar. Dá-nos fé para crer que o que dizemos com convicção e alinhados contigo terá poder para se manifestar. Livra-nos da incredulidade que faz com que falemos uma coisa, mas acreditemos em outra. Deus Todo-Poderoso, nós Te pedimos especialmente nesta manhã que nos ajudes a controlar a língua quando estamos irritados, cansados ou desapontados. É justamente nesses momentos que mais falamos coisas das quais depois nos arrependemos. Que o Espírito Santo nos dê autocontrole, que é fruto do Espírito segundo Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Quando alguém nos provocar, que saibamos responder com mansidão. Quando as circunstâncias nos pressionarem, que as nossas palavras sejam de fé e não de murmuração. Senhor, que nunca usemos a nossa língua para ferir, para humilhar, para destruir a autoestima de alguém. Que sejamos conhecidos como pessoas cujas palavras trazem cura, esperança e vida. Pai amado, protege-nos das palavras negativas que outros falam sobre nós. Assim como nós temos o poder de nos abençoar ou amaldiçoar com as nossas próprias palavras, outros também podem tentar nos atingir com as palavras deles. Mas nós declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós, em juízo Tu a condenarás.
Que as palavras de inveja, de maledicência, de maldição que outros pronunciam contra nós não tenham poder algum porque estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Que essas palavras caiam por terra sem efeito e retornem para quem as enviou, não para prejudicar, mas para que essa pessoa se arrependa e conheça a verdade. Senhor, ensina-nos também a usar as palavras para interceder pelos outros. Que a nossa boca seja fonte de bênção não apenas para nós mesmos, mas para todos ao nosso redor. Que falemos palavras de encorajamento para quem está desanimado, palavras de esperança para quem está desesperado, palavras de fé para quem está duvidando. Que sejamos como Barnabé, cujo nome significa filho da consolação, sempre prontos a edificar os irmãos com nossas palavras. Senhor, usa a nossa língua para curar feridas emocionais, para restaurar relacionamentos quebrados, para trazer paz onde há conflito. Que as pessoas se sintam melhor depois de conversar conosco, porque as nossas palavras transmitem o teu amor. Pai Celestial, perdoa-nos também pelas palavras de murmuração e reclamação que tantas vezes saem da nossa boca. Quantas vezes reclamamos do trabalho, da família, das circunstâncias, esquecendo que a murmuração foi o que impediu toda uma geração de israelitas de entrar na terra prometida. Senhor, tira de nós o espírito de queixa e coloca em nós um espírito de gratidão, que em vez de reclamar das dificuldades, possamos agradecer pelas oportunidades de crescer. Que em vez de murmurar contra as pessoas, possamos orar por elas. Que em vez de falar do problema, possamos declarar a solução que vem de Ti. Transforma a nossa perspectiva para que isso transforme a nossa forma de falar. Deus de misericórdia, nós te pedimos especialmente pelos nossos filhos. Ajuda-nos a nunca falar palavras negativas sobre eles, a nunca os rotular com adjetivos destrutivos, a nunca profetizar fracasso sobre as suas vidas. Que possamos ver neles o potencial que tu colocaste, que possamos declarar bênção e não maldição, sucesso e não fracasso, vitória e não derrota. Senhor, que as nossas palavras sejam ferramentas que constroem a autoestima dos nossos filhos e não que a destroem. Que eles cresçam ouvindo de nós palavras de amor, de aprovação, de encorajamento. E que aprendam conosco a usar a língua para abençoar e não para amaldiçoar, para edificar e não para destruir. Senhor Jesus, nós declaramos que a nossa língua será instrumento de adoração. Que a primeira coisa que saia da nossa boca cada manhã seja louvor ao teu nome. Antes de falarmos das nossas necessidades, que falemos da tua grandeza. Antes de declararmos os nossos problemas, que proclamemos o teu poder. Que a adoração seja a linguagem natural dos nossos lábios, porque quando adoramos, mudamos a atmosfera espiritual ao nosso redor. A adoração abre portas no céu, quebra cadeias, traz a tua presença de forma manifesta. Senhor, faz de nós adoradores em espírito e em verdade, pessoas cuja boca está sempre cheia de cânticos e ações de graças. Pai amado, ensina-nos a declarar a tua palavra sobre cada área das nossas vidas. Que conheçamos as tuas promessas tão profundamente que elas estejam sempre prontas nos nossos lábios. Quando a doença vier, que declaremos, pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando a falta vier, que proclamemos, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas na glória. Quando o medo vier, que digamos, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Senhor, que a tua palavra habite ricamente em nós e que ela saia da nossa boca com autoridade e fé, transformando cada situação. Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos que cures aqueles que foram profundamente feridos por palavras. Há pessoas que carregam dores emocionais terríveis por causa de coisas que lhes disseram na infância,
na adolescência ou mesmo recentemente. Palavras que destruíram a sua autoestima, que plantaram mentiras sobre quem elas são, que criaram traumas profundos. Senhor, cura essas feridas hoje, que o teu amor seja como bálsamo sobre essas dores. Que a verdade da tua palavra substitua as mentiras que foram plantadas. Que essas pessoas possam perdoar quem as feriu e que possam se libertar do poder destrutivo dessas palavras. E que nunca façam aos outros o que fizeram com elas. Pai Celestial, ajuda-nos também a pedir perdão quando ferimos alguém com as nossas palavras. Dá-nos humildade para reconhecer quando erramos, coragem para procurar a pessoa e sabedoria para reparar o dano causado. Que não sejamos orgulhosos demais para admitir que falamos algo errado, que não deixemos o tempo passar pensando que as coisas se resolverão sozinhas. Senhor, ensina-nos que pedir perdão é sinal de força e não de fraqueza. É demonstração de maturidade e não de humilhação. Que os nossos relacionamentos sejam restaurados quando assumimos a responsabilidade pelas nossas palavras e buscamos a reconciliação. Que haja cura onde houve ferida, paz onde houve conflito. Senhor Jesus, nós declaramos que as nossas palavras serão proféticas no sentido de trazerem à existência aquilo que ainda não se vê. Assim como tu chamaste as coisas que não são como se fossem, nós também queremos ter essa fé. Que possamos olhar para situações impossíveis e declarar possibilidades, olhar para desertos e profetizar jardins, olhar para a morte e proclamar vida. Senhor, dá-nos olhos para ver além das circunstâncias naturais e enxergar o que tu estás fazendo no reino espiritual. E que as nossas palavras estejam alinhadas com essa visão celestial, cooperando contigo para trazer o teu reino à terra. Que sejamos co-criadores contigo através do poder da palavra falada. Deus de amor, nós te pedimos que nos ajudes a usar palavras de afirmação com as pessoas que amamos. Que não presumamos que elas sabem o quanto as amamos, mas que expressemos isso verbalmente com frequência. Que digamos ao nosso cônjuge o quanto o valorizamos, aos nossos filhos o quanto os amamos, aos nossos pais o quanto somos gratos. Que as pessoas ao nosso redor nunca tenham dúvida do nosso amor, porque as nossas palavras constantemente o confirmam. Senhor, ensina-nos que as palavras de afirmação são uma necessidade emocional básica de todo ser humano e que quando as damos generosamente, estamos ministrando cura e fortalecimento às almas. Pai amado, protege-nos também de falar precipitadamente sobre situações que ainda não entendemos completamente. Quantas vezes julgamos alguém baseados em aparências ou em informações incompletas e depois descobrimos que estávamos errados? Senhor, dá-nos sabedoria para ouvir mais e falar menos, para buscar entender antes de opinar, para ter certeza dos factos antes de tirar conclusões. Que sejamos lentos para falar, como ensina Tiago capítulo 1, versículo 19. Que não espalhemos boatos, que não participemos de fofocas, que não destruamos reputações com palavras irresponsáveis. Que a nossa boca seja fonte de verdade e não de mentira, de justiça e não de injustiça. Pai Celestial, continuamos esta oração pedindo que nos dês sensibilidade espiritual para perceber quando as nossas palavras estão desagradando a Ti. Que o Espírito Santo nos alerte imediatamente quando estivermos prestes a dizer algo que não devemos, que nos constranja quando começarmos a falar negativamente. Senhor, que tenhamos essa comunhão tão íntima contigo que possamos discernir a diferença entre palavras que vêm do Espírito e palavras que vêm da carne. Que não sejamos como aqueles que têm ouvidos, mas não ouvem, que têm consciência, mas a ignoram.
Dá-nos corações sensíveis e obedientes que respondam rapidamente à tua correção. Que possamos dizer como Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus de toda a graça, nós te pedimos que nos ajudes a usar palavras de encorajamento, especialmente com aqueles que estão passando por momentos difíceis. Que possamos ser luz na escuridão de alguém, esperança no desespero de alguém, fé na dúvida de alguém. Senhor, coloca em nossas bocas as palavras certas no momento certo, aquelas que tocam o coração e trazem alívio à alma. Que nunca sejamos insensíveis à dor alheia, que nunca minimizemos o sofrimento de alguém com palavras vazias ou clichês religiosos. Que as nossas palavras sejam como água fresca para a alma sedenta, como mel para quem precisa de doçura, como abraço para quem se sente sozinho. Senhor Jesus, ensina-nos a usar as palavras para construir pontes e não muros. Quantos relacionamentos foram destruídos por palavras ditas no calor da raiva? Quantas amizades terminaram por causa de mal-entendidos que poderiam ter sido resolvidos com diálogo sincero? Senhor, dá-nos sabedoria para escolher as palavras certas quando há conflito, para falar a verdade com amor, para confrontar quando necessário, mas sempre com o objetivo de restaurar e não de destruir. Que sejamos pacificadores, como tu nos chamaste para ser, usando nossas palavras para trazer reconciliação onde há divisão, união onde há separação, harmonia onde há discórdia. Pai amado, perdoa-nos pelas vezes em que usamos as palavras para manipular, para conseguir o que queremos através de meios desonestos. Perdoa-nos pelas mentiras, pelas meias-verdades, pelas omissões intencionais. Senhor, purifica os nossos lábios como purificaste os lábios de Isaías com a brasa viva do altar. Que a nossa comunicação seja sempre transparente, honesta e verdadeira. Que não tenhamos medo de falar a verdade, porque confiamos que tu honras aqueles que te honram. Que sejamos conhecidos como pessoas de palavra, cuja sim é sim e cujo não é não, conforme tu nos ensinaste. Que a nossa integridade se reflita também na forma como falamos. Deus Todo-Poderoso, nós declaramos que as nossas palavras terão impacto eterno. Que não falemos apenas pensando no momento presente, mas conscientes de que as nossas palavras podem influenciar gerações. Que possamos transmitir valores do reino através da nossa forma de falar. Que possamos ensinar princípios bíblicos através das nossas conversas. Que possamos inspirar fé através dos nossos testemunhos. Senhor, que quando as pessoas lembrarem de nós, recordem palavras que edificaram, que encorajaram, que transformaram. Que deixemos um legado de palavras sábias, de declarações de fé, de ensinamentos que apontaram sempre para ti. Que a nossa influência através das palavras transcenda o nosso tempo aqui na terra. Pai Celestial, ajuda-nos especialmente a controlar a língua nas redes sociais e em todas as formas de comunicação digital. Senhor, é tão fácil escrever coisas que nunca diríamos pessoalmente. É tão tentador participar de discussões infrutíferas. É tão comum espalhar informações sem verificar a veracidade. Deus, que sejamos tão cuidadosos com as palavras escritas quanto com as faladas. Que não usemos o anonimato ou a distância como desculpa para sermos irresponsáveis. Que as nossas publicações reflitam o teu caráter. Que os nossos comentários edifiquem, que as nossas mensagens tragam luz, que possamos usar a tecnologia para espalhar o teu evangelho e não para semear discórdia. Senhor Jesus, nós te pedimos que nos des coragem para usar as nossas palavras em defesa daqueles que não podem se defender. Que não fiquemos calados diante da injustiça,
Que não sejamos omissos quando alguém está sendo oprimido. Que não tenhamos medo de falar a verdade, mesmo quando isso nos custar algo. Senhor, que sejamos voz dos que não têm voz. Que defendamos a causa do órfão e da viúva. Que nos levantemos contra toda forma de abuso e opressão. Mas que façamos isso sempre com sabedoria, com amor e com a unção do Espírito Santo, para que as nossas palavras tenham poder para transformar situações e não apenas para fazer barulho. Deus de misericórdia, ensina-nos também a arte do silêncio. Nem sempre precisamos ter uma opinião sobre tudo, nem sempre precisamos responder a cada provocação, nem sempre precisamos ter a última palavra. Senhor, dá-nos sabedoria para saber quando falar e quando calar, quando responder e quando deixar que Tu respondes por nós. Que entendamos que há poder no silêncio estratégico, que há sabedoria em guardar as palavras para o momento certo, que há força em não reagir impulsivamente. Que possamos imitar a Ti, que muitas vezes permaneceste em silêncio diante dos acusadores, confiando que o Pai te vindicaria no tempo certo. Pai amado, nós te pedimos que cures a nossa própria imagem através das palavras que falamos sobre nós mesmos. Muitos de nós fomos ensinados a ser humildes através da autodepreciação, mas isso não é humildade verdadeira, é falsa humildade. Senhor, ensina-nos a diferença entre humildade e baixa autoestima. Que possamos reconhecer os dons e talentos que Tu nos deste sem orgulho, mas também sem falsa modéstia. Que possamos dizer, sou bom nisso, quando for verdade, porque é Tu quem nos capacitou. Que as nossas palavras sobre nós mesmos reflitam como Tu nos vês, preciosos, amados, capacitados, escolhidos, vencedores. Senhor Jesus, protege-nos de fazer votos precipitados com as nossas palavras. Quantas pessoas se metem em problemas sérios porque prometem coisas que não podem cumprir? Quantos fazem juramentos impensados que depois os prendem em situações difíceis? Deus, dá-nos prudência para pensar antes de nos comprometermos verbalmente com algo. Que sejamos pessoas de palavra, sim, mas que também sejamos sábios para não prometer o que não está ao nosso alcance. Ensina-nos a dizer, se o Senhor quiser, quando falamos de planos futuros, reconhecendo que a nossa vida está nas Tuas mãos e que dependemos da Tua vontade para tudo. Pai Celestial, nós declaramos que as nossas palavras serão ferramentas de libertação. Que possamos usar a nossa boca para quebrar maldições geracionais, para cancelar decretos do inimigo, para proclamar liberdade sobre cativos. Senhor, dá-nos autoridade espiritual para que, quando declararmos algo em Teu nome, as forças das trevas tenham que obedecer. Que possamos libertar pessoas através de palavras de verdade que quebram mentiras, através de declarações de fé que destroem fortalezas, através de orações poderosas que movem montanhas. Que a nossa língua seja instrumento nas Tuas mãos para trazer libertação a muitos que estão presos em cadeias espirituais. Deus de toda sabedoria, ensina-nos a adaptar a nossa forma de falar conforme o público e a situação. Que saibamos falar com ternura às crianças, com respeito aos mais velhos, com sabedoria aos que buscam conselho, com firmeza quando necessário. Que não sejamos rígidos na forma de comunicar, mas flexíveis como Tu és, que falas a cada um conforme a sua necessidade e capacidade de entender. Senhor, dá-nos inteligência emocional para perceber o estado de espírito das pessoas e ajustar as nossas palavras de acordo. Que sejamos sensíveis, empáticos e eficazes na comunicação, sempre buscando edificar e nunca destruir. Pai amado, nós Te pedimos que nos dês palavras de sabedoria para aconselhar aqueles que nos procuram.
Que não falemos da nossa própria opinião como se fosse a tua vontade, que não demos conselhos baseados apenas na nossa experiência limitada. Senhor, que sempre dirijamos as pessoas a ti e a tua palavra, que sejamos canais da tua sabedoria e não fontes de confusão. Dá-nos discernimento para saber quando aconselhar e quando apenas ouvir, quando falar e quando orar em silêncio. Que as pessoas saiam da nossa presença não impressionadas com as nossas palavras, mas tocadas pela tua presença que se manifestou através de nós. Deus Todo-Poderoso, ensina-nos a declarar as tuas promessas sobre as nossas finanças. Que não falemos escassez quando tu prometes abundância, que não declaremos pobreza quando tu ofereces prosperidade. Senhor, que possamos dizer com fé: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que declaremos que somos cabeça e não cauda, que emprestamos e não tomamos emprestado, que somos abençoados na cidade e no campo, mas que façamos isso não por ganância, mas porque cremos que tu queres nos prosperar para que sejamos bênção para muitos. Que as nossas palavras sobre dinheiro reflitam fé na tua provisão e não ansiedade pela falta. Pai Celestial, protege as nossas palavras de serem usadas pelo inimigo contra nós. Quantas vezes o adversário pega algo que dissemos e torce, usa contra nós, cria confusão? Senhor, que sejamos tão cuidadosos com as palavras que não demos munição para o inimigo nos atacar. Que falemos sempre a verdade, que sejamos sempre claros, que não deixemos espaço para interpretações erradas. E quando as nossas palavras forem distorcidas por outros, que tu sejas o nosso defensor, que a verdade venha à luz, que a justiça prevaleça. Confiamos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará e que toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada por ti. Senhor Jesus, nós te pedimos que nos dês palavras de fé para os momentos de crise. Quando tudo parecer perdido, que possamos dizer como Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Quando estivermos cercados por inimigos, que declaremos como Davi: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo. Quando a tempestade rugir, que proclamemos como tu fizeste: acalma-te, emudece. Senhor, que nos momentos mais difíceis da vida, as nossas palavras sejam de fé inabalável e não de desespero. Que possamos ser testemunhas do teu poder através da forma como falamos em meio às provações. Deus de amor, ensina-nos a usar palavras de gratidão constantemente. Que agradeçamos não apenas pelas grandes bênçãos, mas também pelas pequenas misericórdias de cada dia. Que a nossa boca esteja sempre cheia de ações de graças, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem de ti. Senhor, que sejamos como aquele leproso que voltou para agradecer a Jesus, e não como os 9 que seguiram sem reconhecer a bênção. Que as pessoas ao nosso redor sejam contagiadas pelo nosso espírito de gratidão, que vejam em nós exemplos de contentamento e reconhecimento. Que cada dia comece e termine com palavras de agradecimento a Ti. Pai amado, nós declaramos que deste dia em diante seremos extremamente cuidadosos com cada palavra que sai da nossa boca. Entendemos agora que não podemos tratar as palavras com leviandade, que cada declaração tem consequências espirituais. Comprometemo-nos a usar a língua para abençoar e não para amaldiçoar, para edificar e não para destruir, para trazer vida e não morte. Senhor, conta conosco como instrumentos teus nesta terra. Usa a nossa boca para proclamar o teu reino, para declarar as tuas maravilhas, para testemunhar do teu amor, que quando as pessoas ouvirem as nossas palavras, sejam atraídas a ti. Que a nossa forma de falar seja diferente, porque somos diferentes, porque fomos transformados por ti. Em nome de Jesus. Amém.
Senhor Jesus, continuamos esta oração pedindo que nos dês palavras proféticas para a nossa geração. Que possamos ser como os profetas do Antigo Testamento que falavam a palavra de Deus para o seu tempo. Senhor, usa a nossa boca para trazer direção, para alertar sobre perigos, para anunciar os teus planos, que não tenhamos medo de falar o que tu colocas no nosso coração, mesmo quando não for popular, mesmo quando for contra a corrente. Dá-nos coragem para sermos voz profética nesta geração que tanto precisa ouvir a verdade. Que as nossas palavras não sejam apenas nossas, mas que sejam um eco da tua voz, reflexo dos teus pensamentos, manifestação da tua vontade. Pai Celestial, ensina-nos a usar palavras que honrem os nossos líderes espirituais. Que nunca falemos mal dos pastores, que não critiquemos levianamente os que tu colocaste sobre nós. Senhor, sabemos que eles também são humanos e podem errar, mas que saibamos corrigir com amor quando necessário e não destruir com palavras maldosas. Que oremos por eles diariamente, que os apoiemos com palavras de encorajamento, que reconheçamos o peso da responsabilidade que carregam. E se estivermos em posição de liderança, que usemos as palavras para pastorear com amor, para guiar com sabedoria, para corrigir com mansidão. Que sejamos líderes que edificam e não que destroem com as palavras. Senhor Jesus, nós te pedimos que nos dês palavras de sabedoria para lidar com os conflitos que inevitavelmente surgem nos relacionamentos. Que saibamos quando falar e quando calar, quando confrontar e quando deixar passar, quando ser firmes e quando ser flexíveis. Dá-nos habilidade para resolver conflitos através do diálogo respeitoso, para ouvir o outro lado antes de formar opinião, para buscar sempre a reconciliação. Que não sejamos teimosos em defender o nosso ponto de vista a qualquer custo, mas humildes para reconhecer quando estamos errados. Que as nossas palavras sejam pontes para o entendimento e não muros que separam. Pai amado, ensina-nos a usar palavras de bênção sobre a nossa nação. Que possamos interceder pelo nosso país, declarar paz sobre a nossa terra, profetizar avivamento para o nosso povo. Senhor, coloca em nós um coração patriótico que ora e não apenas critica, que abençoa e não apenas reclama. Que possamos ser sal e luz através das nossas palavras, influenciando positivamente a sociedade. Que falemos contra a injustiça, mas que também proclamemos esperança. Que denunciemos o mal, mas que também anunciemos o bem. Que sejamos agentes de transformação através do poder das palavras alinhadas com a tua vontade. Deus Todo-Poderoso, nós declaramos que as nossas palavras têm poder para mudar atmosferas espirituais. Quando entramos num ambiente pesado, que possamos trazer leveza através de palavras de fé. Quando há tensão no ar, que as nossas palavras tragam paz. Quando o desânimo domina, que falemos palavras de esperança que mudam completamente o clima espiritual. Senhor, que sejamos conscientes deste poder e que o usemos sempre para o bem, sempre para glorificar o teu nome. Que onde quer que formos, levemos a atmosfera do céu através das palavras que pronunciamos. Pai Celestial, perdoa-nos pelas palavras de julgamento precipitado. Quantas vezes condenamos alguém sem conhecer toda a história? Quantas vezes formamos opiniões baseadas em aparências ou em informações de segunda mão? Senhor, ensina-nos a não julgar para não sermos julgados, a ter misericórdia porque também precisamos de misericórdia. Que sejamos lentos para condenar e rápidos para compreender, que busquemos sempre ver o melhor nas pessoas. Que as nossas palavras reflitam graça e não julgamento, amor e não condenação. Ajuda-nos a lembrar que só tu conheces o coração e que só tu tens o direito de julgar definitivamente.
Senhor Jesus, nós te pedimos que nos dês palavras de consolo para os enlutados, que saibamos o que dizer para quem perdeu um ente querido, que as nossas palavras tragam conforto genuíno e não clichês vazios. Senhor, dá-nos sensibilidade para chorar com os que choram, para estar presentes mesmo quando não temos palavras perfeitas. Que a nossa presença silenciosa muitas vezes fale mais alto do que muitas palavras. E quando falarmos, que sejam palavras que apontam para a esperança da ressurreição, para a promessa do reencontro, para o consolo que só Tu podes dar. Usa-nos como instrumentos do Teu consolo. Deus de amor, ensina-nos a usar palavras de afirmação com aqueles que têm baixa autoestima. Há tantas pessoas ao nosso redor que não conseguem ver o próprio valor, que foram destruídas por palavras negativas ao longo da vida. Senhor, usa a nossa boca para reconstruir o que foi destruído, para plantar verdade onde foram plantadas mentiras. Que possamos ver nas pessoas o que Tu vês nelas e que comuniquemos isso através de palavras sinceras de encorajamento. Que sejamos instrumentos Teus na restauração da autoestima de muitos, ajudando-os a descobrir a identidade verdadeira que têm em Ti. Pai amado, protege-nos de usar palavras para bajular ou adular com segundas intenções. Que os nossos elogios sejam sempre sinceros, que nunca usemos palavras bonitas para manipular ou conseguir favores. Senhor, que sejamos autênticos na comunicação, que as pessoas confiem nas nossas palavras porque sabem que falamos a verdade sempre. Que não sejamos como aqueles que têm duas caras, que falam bem na frente e mal pelas costas. Que a nossa sim seja sim e o nosso não seja não. Que a nossa palavra tenha valor porque é confiável. Que a integridade marque cada palavra que pronunciamos. Senhor Jesus, nós Te pedimos que nos dês palavras de sabedoria para ensinar as próximas gerações. Que possamos transmitir valores eternos através das nossas conversas com os mais jovens. Que sejamos mentores que deixam legado através de palavras sábias. Senhor, que os jovens vejam em nós exemplos de como usar a língua corretamente. Que aprendam conosco a falar com graça, com verdade, com amor. Que possamos ser como Paulo foi para Timóteo, investindo tempo em conversas que moldam caráter e constroem fé. Dá-nos paciência para ouvir os jovens e sabedoria, para orientá-los com palavras que realmente fazem diferença. Deus Todo-Poderoso, ensina-nos a declarar cura sobre os enfermos. Que possamos orar pelos doentes com fé, declarando saúde sobre os corpos, ordenando que as enfermidades saiam em nome de Jesus. Senhor, dá-nos autoridade espiritual, para que quando falarmos sobre doença, ela tenha que obedecer. Que vejamos milagres acontecerem através das palavras de fé que pronunciamos. Mas que façamos isso sempre para a Tua glória e não para a exaltação própria, sempre dependendo do Teu poder e não das nossas habilidades. Que sejamos instrumentos de cura física, emocional e espiritual através do poder da palavra ungida. Pai Celestial, perdoa-nos pelas palavras de inveja que às vezes saem da nossa boca. Quando vemos alguém ser abençoado e sentimos ciúmes, quando o sucesso do outro nos incomoda em vez de nos alegrar. Senhor, tira de nós todo o espírito de inveja e coloca em nós um coração que genuinamente se alegra com a vitória do próximo. Que possamos celebrar as conquistas dos outros com palavras sinceras de parabéns, que possamos reconhecer os talentos alheios sem sentir que isso diminui os nossos. Que entendamos que há espaço para todos brilharem, que a bênção do outro não significa falta para nós. Ensina-nos a ser generosos também com as palavras de reconhecimento. Senhor Jesus, nós Te pedimos que nos dês palavras de perdão. Que saibamos dizer, eu te perdoo de coração,
libertando quem nos feriu e nos libertando do peso do ressentimento. Senhor, que não sejamos daqueles que dizem perdoar, mas continuam relembrando a ofensa, que não usemos o passado como arma em discussões futuras, que o perdão seja completo, assim como Tu nos perdoas completamente. E que também saibamos pedir perdão quando erramos, que as palavras "me perdoe" saiam com facilidade dos nossos lábios quando reconhecemos que falhamos. Que sejamos rápidos para perdoar e rápidos para pedir perdão. Deus de misericórdia, ensina-nos a usar palavras de fé, mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. Há momentos em que não sentimos nada, em que tudo parece morto, em que a fé parece ter desaparecido. Senhor, ensina-nos que nesses momentos precisamos declarar a Tua palavra, independentemente do que sentimos. Que possamos dizer: Deus é bom, mesmo quando as circunstâncias são ruins, que proclamemos: Ele é fiel, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Que as nossas palavras de fé sejam a âncora que nos mantém firmes quando as ondas da dúvida tentam nos afundar. Que falemos fé até que a fé se manifeste. Pai amado, protege-nos de falar palavras de maldição sobre nós mesmos sem perceber. Quantas vezes dizemos: eu nunca consigo, eu sempre falho, eu não presto, sem nos dar conta de que estamos profetizando negativamente sobre a nossa própria vida. Senhor, abre os nossos olhos para ver esses padrões destrutivos de linguagem. Que possamos substituir cada declaração negativa por uma declaração de fé baseada na Tua palavra. Que em vez de dizer eu sou fraco, possamos declarar tudo posso naquele que me fortalece. Que cada palavra sobre nós mesmos reflita quem somos em Ti e não as mentiras do inimigo. Senhor Jesus, nós declaramos que as nossas palavras serão sementes de esperança plantadas nos corações das pessoas. Que onde quer que formos, deixemos um rastro de palavras que inspiram, que motivam, que fazem as pessoas acreditarem que há um futuro melhor. Senhor, que nunca sejamos daqueles que espalham pessimismo e desânimo, mas que sejamos fontes de otimismo fundamentado na fé. Que as pessoas saiam da nossa presença sentindo-se mais esperançosas, mais confiantes, mais cheias de fé. Que sejamos portadores de boas novas, anunciadores de que o melhor ainda está por vir, profetas de um futuro glorioso que Tu tens preparado. Pai Celestial, nós Te agradecemos por esta manhã tão especial, por teres aberto os nossos olhos para a importância das palavras que pronunciamos. Obrigado por nos ensinar que temos o poder de abençoar ou amaldiçoar através da língua e por nos dar a oportunidade de escolher a vida. Agradecemos porque Tu sempre nos escutas, porque a Tua presença é constante em nossas vidas, porque nunca nos abandonas mesmo quando falhamos. Senhor, que cada dia que vivemos seja marcado por gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça maravilhosa. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração poderosa, enquanto caminhamos firmes na Tua presença e colocamos a Ti em primeiro lugar em cada decisão que tomamos e em cada ação que realizamos. Que as nossas palavras glorifiquem sempre o Teu santo nome. Tudo isso oramos e declaramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se esta mensagem tocou o teu coração, compartilha com alguém que precisa de uma palavra de alento hoje. Escreve Amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens poderosas que edificarão a tua fé e transformarão a tua vida. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre ti e sobre toda a tua família, hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e te dê paz. Vai em paz, filho amado, filha amada, sabendo que Deus está contigo em cada passo do caminho. Amém e amém.